voltamos com o segundo passo. Eu imagino que você deu pausa no vídeo. E já fez o compartilhamento. Já conversou um pouco sobre o assunto. Então vamos para a página 59. E eu quero trabalhar com você o segundo passo. Na página 59. Tá pronto? Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Beleza? Então, no segundo passo, a gente também pode dividir em 3 pedaços para facilitar de você decorar. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Vamos dividir assim e não nas linhas como está no seu livro, porque o seu cérebro guarda melhor quando você divide em pedaços que faz sentido. Viemos a acreditar, faz sentido. Que um poder superior a nós mesmos, faz sentido. Poderia devolver-nos a sanidade, faz sentido. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Então, guarda isso. Grife aí no segundo passo, grife aí a palavra acreditar, poder superior e poderia. Grife aí. Grifou? Joia. Vamos ler, dá uma lida aí em Filipenses 2,13 e veja aí o que Deus fala com você nesse texto, logo abaixo do segundo passo. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. O que esse texto diz? Esse texto diz que nós somos completamente dependentes de Deus. Que nós precisamos olhar para Deus e ver nele o nosso tudo. Esse texto diz que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Sabe, em geral, as pessoas dizem assim, faze a tua parte que eu vos ajudarei. E alguns dizem até que está na Bíblia, viu? Mas eu vou te contar, não está na Bíblia isso. E aí as pessoas imaginam assim, aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. E aí elas separam a vida dela em ações que ela pode fazer e em ações em que Deus vai fazer. E muitas vezes elas ficam confusas e feridas porque tem algumas coisas que ela não vê Deus fazendo, mas ela também não consegue fazer. Então parece que Deus não faz, mas ela também não faz. E muitas vezes as coisas pequenas que ela acha que deveria fazer, que acha que deveria conseguir fazer, ela também não consegue fazer. E aí, por não conseguir fazer, ela se frustra com a sensação de que nem eu, nem Deus. Esse texto ajuda a gente a entender que, na verdade, é tudo para Deus fazer. Então, o chavão, faze a tua parte que eu vos ajudarei, precisa ser completado. Que quando você for fazer a sua parte, nela também eu preciso te ajudar. Você não consegue fazer a sua parte sem Deus. Você precisa de Deus para fazer a sua parte. Deus não faz o que o homem pode fazer. Deus só faz o que o homem não pode fazer. Por isso Deus faz tudo, porque o homem não pode fazer nada. As coisas pequenas é para nós, as coisas grandes é para Deus. Conversa,
Para a gente fazer as coisas pequenas, nós precisamos de Deus. As coisas grandes, Deus tem que fazer. Preciso que você entenda isso. Deus faz tudo, nós não fazemos nada. E aí a gente aparece com uma manifestação sóbria de teologia do livre-arbítrio, que eu concordo muito, aceito bem o livre-arbítrio, e nós explodimos com a ideia. Mas tem uma coisa que Deus não faz por nós. O livre-arbítrio. A escolha. Para escolher, tem que ser nós. Nós decidimos. Nós tomamos a postura de decidir. E eu não estou sendo contrário a isso, é verdade. Tem uma área do ser humano que nem Deus nem o diabo se mete. É o nosso livre-arbítrio. Essa área é sagrada. A escolha é o poder supremo da humanidade. Quando um ser humano faz uma escolha, Deus não pode contestar. O diabo não pode contestar. Esse é o poder supremo da humanidade. É o poder da escolha. Mas sabe o que Filipenses está dizendo? Que se eu optar por fazer a escolha do bem, até no meu querer, eu preciso da ajuda de Deus. Por quê? Porque senão eu vou ficar caindo em Romanos 7,18. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Até a capacidade de querer o bem, para poder fazer a escolha, de desejar o bem, de gostar do bem, vem dele. Do Deus de Abraão. Então, eu não queria que fosse eu a te contar isso. Mas a grande verdade é que até para fazer escolha, você precisa de Deus. Então, eu de minha vez vou contar para quem pode, para que quem pode abençoe sua vida. Porque eu não posso. O segundo passo, viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. O segundo passo nos convida a, após admitir a impotência, após descobrir que eu não posso, após relaxar e dizer eu não consigo alcançar a lâmpada, então eu vou descansar, eu vou dormir. O segundo passo nos convida a acreditar que existe um poder superior a mim. Existe um poder dominando sobre os céus. E esse poder, ele consegue devolver a nossa sanidade. Ele consegue consertar as coisas para nós. Ele consegue assumir o controle. Mas ele só assume o controle se a gente aceitar a nossa impotência. Então, vamos pensar nas palavras que você grifou. Você grifou acreditar, você grifou poder superior e você grifou poderia. A palavra acreditar implica na decisão de confiar, na decisão de exercer fé, de aceitar que Deus faz. Quando Paulo vai definir fé, escrevendo aos Hebreus, e isso porque eu acredito que foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus, tá bem? Se você não acredita que Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, não tem problema, tá bom? Mas Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, Paulo vai definir fé. E, na verdade, muita gente pensa que a definição de fé
de Paulo começa no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Na verdade, aquele versículo que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, já é o andamento da definição. Ele tinha começado a definir isso no capítulo 10 de Hebreus, versículo 35, quando ele diz assim: não abram mão da vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que a fé implica em não abrir mão de uma confiança que você já tem. Então, Paulo está dizendo que enquanto você só tem confiança, sua confiança não é fé, é só confiança. Mas quando você tem oportunidade de duvidar com a sua confiança, e você decide continuar confiando, então a sua confiança virou fé. Então, faz parte da própria natureza da fé que ela seja provada. Porque enquanto a fé não é provada, ela não é fé. A fé, para ser fé, precisa de ser provada. Ela precisa ser confrontada, porque a fé é a confiança que não abriu mão de confiar, mesmo tendo alguma razão para desconfiar. Quando o segundo passo diz, viemos a acreditar, ele está falando que quando eu decido que eu sou impotente, que eu não dou conta de resolver o problema, eu preciso logo, imediatamente, para eu resolver minha alma, decidir confiar em alguém que seja mais poderoso do que eu. Essa confiança em alguém mais poderoso do que eu vai ser ricamente recompensada. E aí é preciso estabelecer duas coisas. Número 1 é que essa confiança é uma decisão. A confiança não se baseia nas circunstâncias. A fé não se baseia nas circunstâncias. Quando você confia porque está vendo provas, você não está tendo fé. Não, é só confiança. Mas quando você confia sem provas, aí você tem fé. Essa é a primeira coisa. A fé é uma decisão. A segunda coisa importante sobre a fé é que a fé precisa ignorar completamente as circunstâncias. Não abram mão da sua confiança, ou seja, para de olhar para o que a circunstância diz e começa a confiar em Deus. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. A primeira palavra é acreditar. O segundo é um termo, superior a nós. Esse ser superior a nós implica que ele tem poderes que nós não temos. Implica que ele tem capacitações que nós não temos. Implica que ele governa mundos que nós não governamos. E aí, nós precisamos confrontar uma parte de nós, precisamos confrontar uma faceta de nós que veio do lar disfuncional e que aprendeu a não confiar no pai e na mãe, que era o poder superior a nós. Nós crescemos em lares que nos desafiou a sermos o pai do pai, que nos desafiou a não confiar em quem é maior do que nós. E por não confiarmos neles, nós também resolvemos não confiar em mais nenhum poder superior a nós mesmos. Aí nós passamos a duvidar e a desafiar do professor e do diretor da escola. Passamos a duvidar e a desafiar o pastor na igreja, o patrão na empresa. Porque nós confiamos em nós. E deixamos o nosso Deus de lado. A terceira palavra que eu pedi para você grifar é a palavra poderio. Quando eu admito que eu não posso, eu preciso imediatamente acreditar em alguém que pode. Senão eu vou ficar deprimido. Então, pensa aí, aquele sujeito baixinho que admitiu que ser baixinho é normal,
e que ele não vai poder trocar a lâmpada. Se ele simplesmente ficar no escuro, sem trocar a lâmpada, e aceitar isso, o próximo passo é ele ficar deprimido. Mas se ele admitir naturalmente, esticar as pernas, aquietar o coração e aceitar que ele é impotente, e imediatamente começar a pensar, eu vou contar para quem pode. E quem é que pode? Ele começar a procurar alguém que pode. Esse alguém que pode vai trazer fé e esperança. O segundo passo implica em confiar em alguém melhor do que eu. E o efeito psicológico de confiar em alguém maior do que eu, ele é conseguido não importa em quem eu esteja confiando. Mas o efeito espiritual só é conseguido se você estiver confiando em Yahvé, o Deus de Abraão, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Quando nós confiamos em Deus, o milagre vem, o sobrenatural vem. Na época do Velho Testamento, o povo de Israel quebrava esse princípio da dependência no ponto do segundo passo, confiando em outros deuses. O David nos fala de alguns deuses que nós confiamos, modernos. Mesmo a gente sendo crente, sendo da igreja, sendo membro, tem alguns deuses modernos que nós confiamos atualmente. Vai para a página 61. Página 61. O David vai falar para a gente sobre alguns deuses nos quais nós confiamos e muitas vezes deixando Deus de fora. Página 61, achou aí? Então, o primeiro Deus que o David fala é o Deus do intelecto. Eu não confio em Deus porque eu quero confiar na minha sabedoria, no meu conhecimento, na minha pesquisa. Eu vou pesquisar, eu vou entender e eu vou fazer a coisa funcionar na marra. E aí você quebra a cara, porque enquanto você está confiando no Deus do intelecto, você não está confiando no Deus de Abraão. O número 2 aí, que eu queria que você circulasse o número e grifasse. Número 1, você circula o número e grifa, Deus do intelecto. Número 2, você circula e grifa, pessoa ou instituições das quais dependemos. Não tem nada de errado em você depender de pessoas ou instituições. Você só precisa entender que elas não são o Deus. Elas são instrumentos de Deus. Elas não são o médico que vão curar você. Elas são o bisturi que o médico usa. Sabe como é que eu lido com isso? Tem muitas pessoas que precisam de mim. Algumas até que dependem de mim. Como ministro de cura, como gente que cuida dos outros, algumas pessoas têm um nível de dependência muito alto, muito forte comigo. E essas pessoas muitas vezes me procuram. E eu lido com isso assim. Senhor, se a pessoa não conseguiu me achar, é porque eu não sou a ferramenta que o Senhor quer usar. E eu digo isso para as pessoas. Muitas vezes uma pessoa me liga chateado porque queria ter falado comigo tal dia de manhã e eu digo para ela assim, eu não sou o médico, eu sou o bisturi. Eu só serei usado na sua vida quando o médico quiser que eu seja. Quando o médico não quiser que eu seja, eu não serei usado. Então, as instituições e as pessoas que te abençoam, elas não são a solução, elas são a ferramenta. Deus pode usar outras ferramentas, ou Deus pode não usar ferramenta nenhuma. Terceiro ídolo. Circule o número 3 e grife,
agentes viciadores dos quais temos ficado dependentes. Essa ideia da dependência implica em que tem algumas coisas que nós usamos para fugir da dor e que quando a dor vem a gente corre para o agente viciador e desfruta dele porque ele faz a gente esquecer da dor. Isso pode ser pornografia, internet, comida, vício sexual, os variados vícios que de alguma forma reduz a nossa dor, se encaixa aqui nesse padrão. Número 4, nós mesmos. Esse Deus, quando nós confiamos nele, ele é uma desgraça, porque ele faz de nós o centro de tudo. Em geral, pessoas controladoras estão colocando esse Deus aqui no controle. E você não pode fazer isso com você. Vou te dar mais um pequeno espaço para você compartilhar nos trios, nos grupos pequenos. E você vai, semelhante ao intervalo anterior, você vai compartilhar com o seu trio o que mais mexe com você nesse segundo passo. Tá joia? Qual a ideia mais te provoca, mexe, faz você ter a sensação de desconforto? E compartilha aí no seu trio por quê e termine orando. Eu acho que 10 minutos é o bastante para esse exercício. Então, vocês vão colocar uma pausa no vídeo e depois a gente volta com o terceiro passo, tá bom? Então, essa é a hora de colocar a pausa no vídeo.